dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui no nosso programa Antena Taboão, um programa que entrevista pessoas que fazem a diferença aqui em nossa cidade, profissionais da área da saúde, personalidades aqui de Taboão da Serra, pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Hoje eu tenho o prazer de receber essa jovem aqui do meu lado. É jovem porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, interessantíssimo. Ela chegou aqui hoje, eu olhei, eu falei, eu te conheço, Margarete, de algum lugar. Não é verdade, Margarete? É verdade. Margarete olhou pra mim e fez assim, esse cara é doido, né? Como que ele me conhece? Gente, por incrível que pareça. Quando nós saímos do colegial uns 15 anos atrás, nós estudamos juntos, né, Margarete? Um pouco mais. Um pouquinho mais, não vamos falar, senão a gente vai falar a nossa idade aqui, né? Verdade. Verdade. Margarete, nós estamos num mês muito importante, que é o mês Outubro Rosa, e que é um mês muito importante porque aborda um assunto muito importante, que é o câncer de mama, né? Então eu fiz questão de convidar a Margarete tem um trabalho fantástico dentro desse meio. Eu vou apresentar essa moça, tá? A Margarete Nascimento, ela é uma psicóloga, ela é acupunturista também, pós-graduada em psico-oncologia, ou seja, a parte de atendimento psicológico às pessoas portadoras de câncer, tá? E faz parte da equipe do espaço terapêutico Viva Bem, junto com a doutora Eunice, que é uma amiga nossa também, né? Seja bem-vinda, Margarete, ao nosso programa hoje, que é muito importante. Eu quero que você fale um pouquinho para nós hoje do câncer de mama, né? Tá bom. Mas não precisa começar a falar, não. Se apresenta, cumprimenta os nossos... Sim, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com o doutor. Assim, queria falar dessa importância, né? Dessa importância dessa psicoeducação. Perfeito. Né? Nesse momento estamos falando do câncer de mama, mas é nosso dever dos profissionais da área da saúde de estar aqui trabalhando essa psicoeducação. E hoje a gente está falando do câncer de mama. Que bom, que bom. Eu espero que realmente esse programa, de uma importância tão grande assim, realmente chegue a muitas pessoas aí do outro lado. E vocês que estão acompanhando, por favor, divulguem essa matéria, essa entrevista hoje para os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, que o tema é muito bacana. Eu vou fazer umas perguntinhas para a doutora aqui hoje. Sim, antes eu gostaria de falar, essa questão da psicoeducação, eu acho importante, a mídia eu acho muito importante que está fazer esse papel, né, da psicoeducação, e a gente poder estar passando o nosso conhecimento para as pessoas, né, esse conhecimento do que a gente tem para as pessoas. Sem dúvida, tem todo um outro lado realmente que envolve uma série de outras funções. Quando você vê o autoexame, você acha que é só isso a campanha da prevenção do câncer, mas não, você tem um lado psicológico daquela pessoa que realmente, infelizmente, acaba sendo acometida por essa doença, né? Então tem toda uma série realmente de pontos muito importantes nessa campanha. E é uma campanha que não deveria ser realmente só em outubro, deveria ser o ano todo. Sim, né? Sim. É que esse mês a gente trabalha mais, mas a intenção é que o ano todo tenha essa consciência. Que a semente seja plantada agora e que germine ao longo do ano todo. Né? Exatamente. Aí na parte da psicologia a gente fala muito sobre a subjetividade humana, né? Então a gente tem que pensar não só na prevenção e não só nos exames preventivos, né? Mas também a gente falar sobre sentimentos, emoções, pensamentos, é aí que a gente entra. Margarete, qual que é o papel do psicólogo hoje numa campanha como essa? Então, o papel do psicólogo é justamente isso, né? É esse papel. A gente entra com a parte de ouvir, acolher, aquela parte mais profissional, né? Porque é certo que as pessoas elas têm que ter todo aquele apoio familiar, dos amigos, né? Tem os médicos também, mas o psicólogo ele vai entrar nessa parte do acolhimento, nessa parte do ouvir, né? Que é a parte mais complexa, desculpa te interromper, mas a parte mais complexa, porque afinal de contas, você recebeu o diagnóstico realmente de um câncer e você assimilar isso nos primeiros dias, é urgente realmente um tratamento, um acompanhamento de um profissional como um psicólogo, não? Sim. No início é porque tem aquele baque, né? É aquele baque que a gente tem do diagnóstico, daquele medo de morte, né? Porque esse diagnóstico de câncer mexe muito com essa questão de morte, né? Então vou morrer, então aquele choque a gente acha sempre vai acontecer com os outros, nunca com a gente, né? Então você teve aquele diagnóstico, então sim, está acontecendo comigo. Então inicialmente realmente é muito importante, mas o acompanhamento psicológico não só no início. Continua. Início, meio e fim. Perfeito. E como é que eu posso ajudar uma pessoa Desculpa, quais são os principais aspectos psicológicos de uma pessoa numa situação dessas? Sim, então, especificamente no câncer de mama, nós temos aí um quê a mais, né? Porque assim, todo diagnóstico de câncer é devastador, porque mexe com morte,
Você receber um diagnóstico de câncer é a mesma coisa do que... Isso na nossa cabeça, né? Vai morrer. E não, hoje em dia não. Hoje em dia existe muita sobrevida. Existe cura para o câncer hoje, a partir do momento que você tem um diagnóstico precoce. Exato. Após o diagnóstico, após o tratamento, existe sobrevida, né? No câncer de mama, especificamente, o que a gente tem aí a mais? A questão da mulher. A questão da mulher, ela... que tem a questão da feminilidade, a questão da sexualidade, né? A mama é um símbolo de beleza, né? Então a mulher tem isso, assim, não só de beleza, como também de prover o filho que você vai amamentar, né? Então, dependendo da idade que você recebe, geralmente, assim, é com uma idade, assim, mais avançada, mas existe também de diagnósticos mais jovens, mais precoces, né? Então, mexe com toda essa questão psicológica, né? Da mulher. Então, a gente mexe com essa questão da sexualidade, a gente mexe não, né? O diagnóstico mexe com essa parte psicológica da mulher. Então, sexualidade, a beleza da mulher, né? Sim, a mulher realmente é uma área muito sensível na mulher, né? Porque a mama representa a feminilidade, né? E está em evidência, né? Está em evidência. E numa situação dessas, com um diagnóstico desse, normalmente quando você parte para uma mastectomia, a mastectomia realmente deve causar sabe, um estrago psicológico muito grande na família. Exato. E assim... por exemplo, estando ao lado de uma pessoa que é portadora de uma doença dessas, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Sim, de várias formas, né? Primeiramente, ouvir a pessoa, sabe? Acolher, ouvir seus medos, suas angústias, o que a pessoa tá passando no momento. Essa questão da subjetividade, cada um enfrenta de uma maneira diferente, né? É diferente, de uma pessoa é diferente. É bem diferente, mas tá todo mundo passando por uma situação muito difícil, então você ouve, você acolhe. Nas experiências que eu tive em hospital, na minha formação de psico-oncologia, eu ouvia muitos pacientes falando assim, eu não gosto quando a pessoa fica falando que meu cabelo vai crescer, porque tem aquele medo, vou ficar careca, que também mexe com a questão da beleza, né? Meu cabelo mas o cabelo vai crescer. A pessoa sabe que o cabelo vai crescer, né? Só que o problema é entre hoje e até que o cabelo cresça. A pessoa quer esse acolhimento nesse momento, né? Então, assim, o que eu posso ajudar? O que uma pessoa que tem um ente querido ou algum conhecido, o que ele pode fazer? Ouvir sem julgamento, sem críticas, né? Como, por exemplo, também você comia mal. Não. É o que eu não devo fazer, né? Exatamente, não. Já aconteceu. Então, ouvir, acolher sem julgamento. Positividade, né? Sempre estar, assim, alegre. Ajudar a pessoa a não se isolar, né? E, assim, também fazer com que a pessoa fale dos seus sentimentos, fale o que ela está... Ela tem que expor isso, então, isso é muito importante. Seus medos, expor. Não se expor para todo mundo, né? Você não tem que expor para todo mundo. Mas as pessoas que estão próximas têm que saber o que está acontecendo com você, né? Porque às vezes você está isolado, as pessoas sabem que está passando por um problema e elas podem ajudar de uma melhor forma. Perfeito. E é muito importante, realmente, o que a pessoa não deve falar para um paciente desse num momento como esse, tão difícil. Sim. Dar exemplos, por exemplo, doutor, né? As pessoas gostam muito de dar exemplo, né? É assim mesmo, a gente está conversando com alguém, mas eu sou assim, eu sou... Então, assim, exemplos, não dar exemplos, né? Por exemplo, eu passei por um problema assim, meu pai, ele faleceu de câncer, estava em tratamento, minha mãe estava na frente, assim, de casa, varrendo o quintal, passou uma vizinha e falou assim, perdi o meu marido desse câncer. Então, assim, não dar exemplos, né? Que às vezes o exemplo pode ser infeliz, né? Então, o que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar não dando exemplo, ouvindo, né? Saber ouvir, né? Essa é a grande... Saber ouvir. A sua pergunta foi o que não deve falar. Então, não dar exemplos infelizes, né? Ajudar ser positivista nessas situações, né? Positividade. Porque a pessoa está passando por um momento muito difícil, então ela precisa ter coisas alegres em volta dela, coisas que deem força para ela. Entendo. Infelizmente, as nossas companhias são pessimistas, né? Exato. Normalmente acabam sempre mostrando o caminho mais difícil, a dificuldade. O câncer matava no passado, isso não acontece hoje a partir do diagnóstico precoce. Descobriu a tempo? Existe cura, sim. Lembra no passado que o pessoal dizia o seguinte, não vou nem falar essa palavra. É difícil. As pessoas tinham medo de falar até o câncer, né? Isso, é difícil, doutor. É difícil, sim. Quando eu passei por isso, né, no caso do meu pai, eu demorei muito para falar para as pessoas que era o câncer. Eu falava CA. Ele está com CA de intestino. Eu, né, enquanto passando por essa situação. Então, realmente difícil. Ainda doutor. Ainda As pessoas ainda têm bastante dificuldade.
Mas assim, a intenção nossa da psicoeducação é que a gente fale mais sobre isso. Perfeito. E quais são as principais dicas de um psicólogo hoje para uma família que está vivenciando esse problema, a pessoa que está com esse problema, porque é um problema familiar, né? Ele não é tratado individualmente, deve ser tratado com a família e principalmente com acompanhamento psicológico, eu vejo dessa forma. Porque não pode ser a base do palpite não, né? Então quais são as dicas que você poderia realmente estar passando para o pessoal que está nos acompanhando? Então, essa mesma dica que eu tinha falado de acolher, de ouvir, né, que nem o CRP, ele comenta muito assim, que é pra gente não ver o indivíduo como um ser único, ou senão essa questão da doença como uma coisa individual. A gente tem que ver o ser humano como biopsicossocial. Então ele é o eixo de tudo isso, tá? A parte biológica, a parte psicológica e o social, que é vive, o estresse, né? Tudo isso aí. Então a família, os familiares são importantes nessa luta, né? Então a gente tem a questão do apoio, né? Do apoio, o que os familiares podem fazer? Apoiar, ouvir, estar junto, questionar, observar. Né? Como que essa pessoa está depois desse diagnóstico. Neudi Botega, que é um psiquiatra da Unicamp, que ele é um suicidologista, né? Ele usa essa questão em 3 letrinhas, o ROC, R-O-C, né? O ROC é você ouvir, né? Você observar, reparar, desculpa, o R é reparar, você reparar como que a pessoa está. O O é ouvir reparar, a pessoa. Ouvir. Isso, e o C é você conduzir. Você conduzir. Então o familiar está vendo que a pessoa está assim, está assado, porque ele está diferente. Né? Ele teve uma mudança abrupta, ele teve um diagnóstico, né? Então, e aí conduzir para um profissional, conduzir para algo que for ajudar. A grande mensagem de uma situação dessa realmente é que deve existir um acompanhamento psicológico, né? Por quê? Porque através realmente da cabecinha aqui dentro é que você vai ter a cura. Certo ou não? Porque se a pessoa entrar num estado de depressão contínuo realmente e jogar a toalha realmente em relação à doença, o êxito não vai existir. Correto, doutor. Inclusive, num diagnóstico de câncer, não só o de mama, né, mas no geral, existe grande probabilidade de ações suicidas. Existe, porque tem pessoas pessimistas, né, que meu doutor falou, então eu vou morrer mesmo, então deixa eu poupar minha família de todo problema, né, deixa eu poupar, eu vou... Então tem as ideações suicidas, né, acontece. Então aí entra aquele acompanhamento psicológico, que nem eu falei, no momento do diagnóstico, durante o tratamento e após. E após a pessoa se aceitar realmente nessa nova situação, né? O momento mais difícil realmente é o do diagnóstico. Depois, realmente, quando ela já se conscientizou desse problema, ela entrou num tratamento, tendo o acompanhamento de uma profissional qualificada, uma pessoa experiente, como as profissionais da clínica onde vocês trabalham aqui em Taboão da Serra, isso ajuda e colabora muito, não? Muito, muito. E assim, é importante a gente falar que no câncer de mama, especificamente, existe bastante sobrevida se for diagnosticado com antecedência. Quanto tempo mais ou menos, doutor? Não entendi. Quanto tempo, em média, a sobrevida? A sobrevida? Não, a pessoa ela cura. Tem uma vida normal. Ela tem cura o câncer de mama. Por quê? Porque você retira, né? Você retira. E hoje em dia existe a probabilidade de você colocar prótese, inclusive pelo SUS. E fica perfeito isso. Sim, fica perfeito, né? Fica perfeito. Exatamente, então, inclusive pelo SUS, né? Pela rede pública, já existe uma lei que já aprova, né? Que a mulher tem direito a fazer essa reconstrução mamária pelo SUS. Que bacana, que bacana. Vocês estão vendo então, gente? Olha, existe solução para esse problema sim. Se você está vivenciando isso atualmente, se tem algum familiar que está passando por esse problema, gente, não é o lado pessimista não. Tá? É o lado positivista. É tão bonito quando você vê uma família que recebe o diagnóstico, aí você vê que a esposa perde o cabelo, aí o marido vai lá, corta o cabelo, o filho corta o cabelo. Você mostra realmente a solidariedade, o envolvimento que a família está engajada realmente na cura dessa pessoa. Sim. Viu? Isso é muito bacana, é muito bonito. Sim, exatamente. Obrigado, viu? Quais são as suas considerações finais agora para o nosso pessoal aqui? Então, é importante essa questão do acompanhamento psicológico, né? É importante porque é uma doença que mexe muito com essa parte emocional, né? Então, assim, eu falaria em acompanhamento psicológico não só com o paciente, como também com os familiares, com as pessoas mais próximas, às vezes marido, né? Porque o câncer de mama
tem essa questão da feminilidade. Então, às vezes, o marido. Então, acompanhamento psicológico com os familiares, com o paciente e esse acolhimento. Bacana, bacana. Quero te agradecer, Margarete, por essa oportunidade, por essa aula, por essa motivação às pessoas aí do outro lado, que se sintam realmente firmes nesse propósito de que existe cura sem essa doença, tá? E eu quero agradecer a todos os profissionais do Espaço Viva Bem aqui de Taboão da Serra pelo trabalho que vocês fazem. Eu vou até pedir depois que coloquem o endereço aqui do espaço, tá? Você atende que dias lá, Margarete? Terça, quarta, quinta e sexta. Tá quase toda semana lá, né? Sim, sim. É uma equipe grande de profissionais lá na área. É uma equipe grande. É grande, sim, né? sim. São quantos profissionais aproximadamente? Estamos mais de 50 profissionais lá. Meu hoje. Deus, é gente demais, viu? É gente demais. Sim. Então tá ótimo. Então, gente, olha, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Obrigado realmente a você que acompanhou o nosso programa. E continue sempre acompanhando todos os temas que nós apresentamos aqui no Antena Taboão.